Bom dia, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus, fique muito à vontade. Eu quero saber quem foi que orou para chover e chover tanto. Você saiu de casa, estava chovendo muito? Hoje choveu, hein? E igreja, pastor já sabe, choveu, o povo some da igreja. Eu não sei o que é. Não sei se as pessoas são feitas de açúcar, mas foge. Aqui ainda há um pouco de dificuldade, que as pessoas dizem: não, pastor, mas é porque eu moro distante, então eu tenho que pegar ônibus e tal. Mas é em todo lugar. A pessoa pode morar ao lado da igreja, choveu, ela não vai para a igreja. Nós não entendemos o que é isso. Vamos lá para Êxodo capítulo 15. Aliás, Êxodo capítulo 14, perdão. Êxodo capítulo 14. Você que está em casa, nada pode te atrapalhar. Não deixa a chuva te atrapalhar, nada te atrapalha. Mas esteja conosco na nossa sede toda segunda-feira aqui orando pela vida financeira em nome de Jesus, e pode ter certeza que sua vida vai mudar. Vamos lá. Êxodo, capítulo de número 14. Você que veio foi valente, Deus vai te honrar por isso em nome de Jesus. Deus honra o esforçado, irmão, não adianta. A pessoa ela precisa se esforçar, e se esforçando ela vence. Quando ela se esforça de verdade, ela vence todos os problemas. Aqui aquela situação, quando Moisés ele saiu da terra do Egito, com todo o povo hebreu ali, a Bíblia diz que eles vão sair da terra do Egito, e agora a Bíblia diz que eles não vão ter outra opção para fugir. Por quê? Porque o mar estava à frente dele, os cavaleiros de Faraó estavam vindo e iria matá-los, iria destruí-los. E olha o que a Bíblia diz agora, quando eles estavam em frente ao Mar Vermelho, no versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora o Senhor vai dizer a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Naquele momento não era mais para o Moisés ele orar. Não era o momento do Moisés ali fazer oração, fazer petição ao Senhor, não. Era o momento dele simplesmente agir. Às vezes o que está faltando para a vida da pessoa mudar, o mar se abrir, os milagres acontecerem, é simplesmente a pessoa agir, a pessoa fazer alguma coisa, a pessoa tomar alguma atitude. Às vezes ela está muito na passividade, ela não faz nada, ela não toma uma atitude para ver a vida dela mudar. O que está precisando é ela dar, às vezes, o primeiro passo. Às vezes ela tem orado e ela pede: meu Deus, abre as portas, abre as portas, abre as portas. Deus já abriu a porta, mas ela precisa andar em direção à porta. Ela precisa passar pela porta. Às vezes ela está esperando Deus fazer aquilo que ela tem que fazer. E eu sempre digo que tem coisas que você tem que fazer. Aliás, tem coisas que Deus tem que fazer, Deus que vai fazer. Mas tem milagres que é você que vai fazer com a ajuda de Deus. Tem coisas que vai acontecer, é você que vai fazer com a ajuda de Deus. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia o milagre, mas era porque Paulo agia. Era pelas mãos de Paulo. E Deus quer fazer o milagre, mas é quando eu me levantar e fizer alguma coisa. É quando eu empreender força. É quando eu me esforçar. Às vezes a pessoa só fica na defensiva, na passividade, e por isso não tem acontecido os grandes milagres. Aí olha o versículo 16. E tu levanta a tua vara, era o cajado, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar, a seco. Ô Moisés, você vai levantar a vara, você precisa fazer o ato de fé. A vara, o cajado e abrir o mar, isso não existe. Era um ato de fé. Às vezes o que está precisando é a pessoa fazer um ato de fé, fazer algo diferente, para a vida dela mudar de verdade. Aí o Senhor vai dizer: estende o cajado e o mar vai se abrir, você vai passar pelo mar seco. Mas olha o que é interessante no versículo 17: endurecerei o coração dos egípcios, para que entre atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Estava tudo no plano de Deus, irmão. Aqueles inimigos se levantaram,
mas Deus estava no controle de tudo. Era a vontade de Deus que Faraó e os cavaleiros, o exército de Faraó, fossem perseguir o povo de Deus. Você lê o versículo 17, você vai ver, Deus está dizendo: eu endurecerei o coração de Faraó para que eles vá atrás de você, mas eu vou fechar o mar, eu serei glorificado. Deus estava permitindo aquele problemão se levantar para dar um basta de vez na perseguição ao povo hebreu. Às vezes Deus está permitindo que uma luta se levante, mas está tudo no plano dele. É tudo para ele dar um basta nessa situação. Imagina se Faraó ficasse vivo, o que é que não iria acontecer? Eles iriam entrar até na terra prometida, quem sabe, mas Faraó ia lá resgatar eles de novo, trazer de volta. Deus permitiu com um propósito que aqueles homens se levantassem e fossem atrás deles. Era para acabar aquele problema de vez. Às vezes a pessoa ainda não entendeu. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Até o problema que se levantar vai ser para o seu bem. Amém, gente? Quem está na fé é sempre assim. Se levantou um problema, mas Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de tudo. Se levantou uma tempestade, mas vai ser tudo para o meu bem. Até o problema, quando se levanta, é para te honrar, é para te fazer crescer, é para te fazer ter sucesso. Até o problema, pensa nisso. Tudo coopera para o bem. Aquela perseguição contra José cooperou para o bem. Os irmãos jogaram ele no poço, cooperou para o bem. Olha que coisa. Os irmãos foram lá, jogaram ele no poço, cooperou para o bem. Vendeu ele como escravo, cooperou para o bem. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, cooperou para o bem. Ficou preso, cooperou para o bem. Aquilo que parecia que iria derrubar José, foi aquilo que fez José chegar onde ele chegou. Às vezes vem uns problemas que é para te honrar mesmo. Quem sabe é para o livramento mesmo, é para te fazer ter sucesso. Já que eu comecei falando sobre chuva, vai lá para Marcos capítulo 4. Olha a chuva aqui, ó. Marcos, capítulo de número 4. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim, ó, Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, ou passemos para o outro lado. Já era tarde. Não era o momento mais de se atravessar. Mas Jesus disse: passemos para o outro lado, passemos para a outra margem. Às vezes já é tarde para o homem, mas para Jesus não é tarde. Para Jesus ainda dá tempo de você atravessar. Era impossível Moisés e os hebreus se livrarem daqueles inimigos, de Faraó e seu exército. Mas o Senhor deu a ordem: vocês vão passar. Era tarde para Jesus aqui e todos que estavam com ele, mas Jesus disse: vamos passar. Às vezes você olha e humanamente falando você diz: é tarde, não dá, não vamos conseguir, não vai dar certo. Mas a palavra de Jesus é diferente da sua, o olhar de Jesus é diferente do seu, até porque ele pode fazer aquilo que você não pode fazer. Então por isso que ele diz: passemos para o outro lado. Mas vamos continuar. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se um grande vendaval, a tempestade, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a se encher. Olha isso. Agora Jesus disse: vamos passar, tem como, tem jeito. Mas se levantou uma grande tempestade. Às vezes Jesus já te deu uma palavra e disse que já deu certo, que você já venceu e tal. Não sei o que é que você já ouviu, mas agora se levanta uma grande tempestade. E é nesse momento que a pessoa ela vai decidir a quem que ela vai servir. Se é aquilo que Deus já falou com ela,
Ou é a dúvida que o inimigo está colocando no seu coração? Porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Então ele disse: tem jeito, tem como, mas no meio do percurso, agora aquela tempestade se levanta. E às vezes a pessoa, ela está no caminho certo, ela está no caminho de Jesus, ela está fazendo a coisa certa, e é quando ela está fazendo a coisa certa que se levanta a grande tempestade. Por que será que o inimigo levanta a grande tempestade? Será que não é justamente porque ela está no caminho certo? Será que é porque justamente ela não está chegando no destino qual o inimigo não quer que ela chegue? Às vezes está se levantando a tempestade e a pessoa está desanimando. Se o inimigo está levantando a tempestade é porque ele está te vendo como uma ameaça. Não pare, continue, vá em frente, vamos continuar. Jesus estava na popa do barco dormindo sobre as almofadas, uma almofada, perdão. Os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Agora os discípulos começam com uma grande murmuração. E às vezes a pessoa no meio da tempestade, ela fica murmurando, ao invés de fazer alguma coisa, ao invés de agir, ela fica murmurando. Os discípulos estavam murmurando: mestre, o senhor não se importa, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Tem gente que murmura de tudo, ao invés de tomar uma atitude. Coloca aí Filipenses 2,14. Ao invés de tomar alguma atitude, ao invés de fazer alguma coisa, ela vive murmurando, vive se queixando. Olha lá, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. A pessoa tem que parar de murmurar de tudo. Às vezes Deus está querendo fazer um grande milagre na vida dela, está querendo entregar a ela uma grande bênção, mas ela vive murmurando, ela vive reclamando de tudo. Se Deus permitiu a tempestade, é com um propósito. Nesse caso aqui, só faltava uma coisa para eles vencerem a tempestade: era eles mesmos agirem. A mesma coisa do Moisés. Moisés vai agora clamar ao Senhor. O que você clama a mim? Para de orar. Você tem que dizer ao povo que marche, você tem que tomar uma atitude. Nesse caso, Jesus vai fazer a mesma coisa com eles. Olha o versículo de número 39. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu te pergunto, toda a chuva vem de Deus? Dá para ver aqui, ó. Jesus não ia repreender Deus. Jesus repreendeu agora aquela tempestade. Às vezes tem se levantado algumas tempestades e elas não vêm de Deus. Deus não quer o seu sofrimento. Não vem de Deus. Se não vem de Deus, você tem que se posicionar. Você tem que repreender. Repreende. Jesus agora se levanta e diz: ó, cala-te, aquieta. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Por que sois tão tímidos? Tem gente que é muito tímida. Você vê que o problema aqui não era que eles não tinham fé. Você vê que o que Jesus está dizendo aqui é: por que sois tão tímidos? Vocês não têm a fé? Tem gente que já está cheia de fé, mas é tímida. Ela não age, ela não toma atitude. E a fé sem obra não vale de nada. A pessoa só tem fé. Jesus está dizendo: por que vocês não agem? Vocês não têm a fé? Agora vocês têm que agir por fé. Às vezes a pessoa já está obesa de fé, ela está cheia de fé já, mas não faz nada, não toma uma atitude. Ela fica esperando a coisa ser resolvida, a coisa cair do céu, pode dizer assim. A bênção já está na sua vida, meu irmão. Não espera a bênção cair do céu, porque você já está cheio da bênção de Deus, amém? Agora é você que tem que agir. É você que tem que tomar atitude. A pessoa vem para a igreja e às vezes está aqui toda segunda-feira, mas ainda não tomou atitude. Ela vê tanta gente sendo abençoada, tanta gente tendo a vida mudada, mas ela ainda não tomou atitude. Ô pastor, e qual é a atitude? Quem sabe você está precisando perguntar, é de Deus, é a Deus.
qual a atitude certa de se tomar, porque Deus instruiu a todos. Você vê, lemos agora que o Moisés, em Êxodo 14, o Senhor disse a Moisés o que ele tinha que fazer para a coisa mudar, e Deus sempre dá direção. A pessoa agora precisa buscar qual é a direção que ela precisa tomar, qual a atitude. Deus, o que é que eu devo fazer agora? Uma vez que Deus falou, ela não vai mais perguntar, agora ela vai agir. Você está entendendo? A pessoa precisa tomar uma atitude, ela precisa fazer alguma coisa para o milagre acontecer. Ficar o tempo todo na passividade não vai fazer o milagre chegar na sua vida. Vamos lá para 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo é o 7. Aqui está falando daquela fome que houve ali em Samaria. A coisa estava muito séria, mas séria, seríssimo mesmo, a ponto de já estarem praticando canibalismo. Só para você entender como a coisa estava séria ali. A fome, a crise estava instaurada naquele lugar, a ponto de eles já estarem praticando canibalismo. Agora está sério. Agora, a Bíblia diz que 4 leprosos estavam na entrada da cidade. Leprosos não podiam viver em sociedade, vivia afastado de todo mundo. Eles estavam na entrada da cidade, do lado de fora da cidade. E olha o que a Bíblia diz, versículo de número 3 diz assim, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Olha isso. Por que nós vamos ficar aqui sentados até morrermos? Por que nós vamos aceitar essa situação até morrermos? Por quê? Às vezes a pessoa tem que parar e se perguntar isso. Por que eu vou ficar aguentando essa situação? Até quando eu vou aguentar essa situação? Até quando eu vou ficar sofrendo? Às vezes a pessoa tem que parar e cair em si um pouco. Até quando eu vou ficar sendo humilhado? Até quando eu vou ficar sendo envergonhado? Até quando eu vou aceitar migalhas? Até quando? Até quando eu vou aceitar o desemprego? Até quando eu vou aceitar que os clientes não chegam? Até quando? Essa foi a pergunta desse homem aqui aos amigos. Até quando nós vamos aceitar essa situação? Versículo 4: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento sírio, que era o acampamento inimigo, e nos rendamos. Se nos deixarem viver, veremos. Se nos matarem, morreremos. Em outras palavras, já vou morrer aqui, então vou agir, vou fazer alguma coisa. A Bíblia diz que eles se levantaram, foram até o acampamento inimigo. Chegou lá, o povo inimigo já tinha ido embora, fugido. Tinha bastante comida no acampamento que deu para alimentar toda a cidade. E por que o povo inimigo foi embora, pastor? Porque enquanto aqueles 4 homens se levantavam e iam em direção ao inimigo, o Senhor aumentou a pisada dele, multiplicou a pisada deles e amplificou. Parecia um exército indo em direção. Os inimigos ouviram aquilo e falaram: ih, o rei de Samaria contratou outros exércitos para vir de encontro a nós, vamos fugir. A Bíblia diz que eles fugiram, foram embora e deixou lá aquele acampamento cheio da grana, cheio de comida, e aqueles homens ali estavam ali por cima da carne seca. Mas quando que ficou por cima da carne seca? Quando eles tomaram a atitude. Quando eles fizeram alguma coisa. Nós vamos fazer a oração já. E a oração que nós vamos fazer é perguntando a Deus o que é que devemos fazer. E Deus vai nos mostrar. Quem sabe já te mostrou o que você deve fazer. Quem sabe já te mostrou. Já te falou, já te mostrou o caminho. Agora você só vai fazer. Mas quem sabe Ele vai te mostrar. E ainda essa semana você vai tomar essa atitude. Na próxima semana você já vai vir contando testemunhos. Até porque você não vem aqui para passar o tempo, ou para perder tempo, melhor dizendo.
Você vem aqui é para melhorar. O fato de você ter vindo aqui foi motivo de muito esforço e de muita fé. Porque eu tenho aqui hoje 40% das pessoas que vêm. Muitas pessoas não vieram, mas você se esforçou para estar aqui hoje e Deus vai te honrar por isso. Amém, gente? Quem sabe você precisa ir para esse lado aqui. Eu vou fazer alguma coisa. Aconteceu com Esther. A Bíblia diz que o Amã, que era um homem muito perverso, inimigo do povo judeu, ele agora induziu o rei ali a fazer um decreto. O rei deu carta branca para ele fazer o que ele quisesse. Ele fez o decreto ali com o anel do rei. O rei deu o anel de prata para ele fazer o que quisesse. E a Bíblia diz que ele fez o decreto. Qual era o decreto? Matar todo o povo judeu. Matar todo o povo judeu. A Bíblia diz que o tio da Esther, que era o Mordecai, agora vai ficar sabendo daquela história, vai mandar uma carta para Esther e vai dizer: ó, está acontecendo isso, ainda enviou o decreto, a carta, ó, está acontecendo isso aí, e você precisa fazer alguma coisa. A Esther agora vai mandar outra carta para ele e vai dizer: ó, não dá. Por que não dá? Porque você sabe que para chegar perante o rei, precisa o rei chamar. E você sabe muito bem que se alguém se apresenta ao rei sem ser chamado, pode morrer. E tem 30 dias que o rei não me chama. Ah, mas ela era a rainha mesmo assim. Tem 30 dias que o rei não me chama. Então não dá para mim. Ela enviou essa carta. O rei agora vai enviar outra carta para Esther. O Mordecai agora vai enviar outra carta para Esther. E vai dizer: olha, Esther, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não quiser, em outras palavras, se você não quiser tomar atitude e livrar o povo de Deus, Deus vai enviar o livramento por outra pessoa. Se você não quiser fazer nada, se você não quiser tomar atitude, Deus vai mandar livramento por outra pessoa. Agora, fica sabendo, possa ser que por isso que Deus te colocou nesse lugar. Possa ser que por isso Deus te colocou dentro do palácio, para esse tempo, para você tomar alguma atitude. Agora a Esther vai mandar uma outra carta para o Mordecai, ou Mardoqueu, tem versões que mudam. Está lá em Esther, coloca Esther capítulo 4, versículo 16 aí, o Luiz Henrique. Termina aqui, ó. Esther disse: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Eu gosto da versão que até fala: se perecer, pereci. Eu vou tomar atitude. Se perecer, pereci, mas eu não vou ficar de braços cruzados. Tem gente que precisa ir para esse quadro aí, ó. Tem gente que precisa ir para essa posição aí, ó. Eu vou tomar alguma atitude. Se acontecer algo ruim, já está acontecendo mesmo. Porque o Mardoqueu disse: você está achando que você vai ficar livre também porque você mora aí dentro do palácio, ô Esther? Você também é judia, não esqueça disso não. E a Bíblia diz agora que a Esther vai até o rei, vai falar com o rei, vai contar tudo ao rei, vai fazer eu acho interessante demais essa história. Vai mandar fazer um jantar, uma coisa boa para o rei, vai contar tudo para o rei, vai expor a vida de Amã para o rei. Amã vai morrer. O rei vai lá e vai revogar a aliança. Ele não poderia mais voltar atrás do decreto, que o decreto foi feito, mas ele disse: os judeus podem se defender, eles têm direito de se defender. Acabou. O povo judeu foi livre. Inclusive no mês do livramento, né, que é o mês de Adã, era o 12º mês. O povo judeu foi livre. Quem sabe, meu amigo, você precisa ir para esse lado aqui da Esther. Vou fazer alguma coisa.
Vou tomar atitude. Mas se sofrer, eu já estou sofrendo mesmo. Eu já estou passando por uma luta mesmo. Então, a pessoa precisa se levantar e fazer alguma coisa. Não fique o tempo todo na passividade. Tome atitude, faça alguma coisa e Deus com certeza vai te honrar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, dá um pulo, fica de pé agora.